Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal, então se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos para o caso de hoje. Annie Faber tinha 25 anos na época dos fatos e vivia em Utrecht, na Holanda. Ela era inteligente, criativa, comunicativa, divertida e muito sociável. Era uma pessoa esforçada e sempre corria atrás do que queria. E também dava sempre o seu melhor para atingir os seus objetivos. Ela também era uma pessoa bem direta e sempre falava realmente o que sentia ou o que pensava. Ela tinha graduação e mestrado em economia e tinha muita ambição na vida. Ela tinha o sonho de um dia comandar um negócio de sucesso e ser alguém importante, alguém bem-sucedida. E então, com toda essa dedicação dela, principalmente na área profissional, é comum a pessoa ficar ali com a mente a milhão, com muito estresse, muitos pensamentos. E a Annie, para aliviar esse tipo de coisa, ela gostava de andar de bicicleta. Era muito comum ela sair de casa sozinha com sua bicicleta para pedalar por aí, percorrendo vários quilômetros. Ela ficava bastante tempo pedalando, ia de uma cidade a outra, o que mostra que ela realmente gostava muito e era experiente. E era algo que fazia bem para o corpo e para a mente dela, e ela a adorava. Em 29 de setembro de 2017, uma sexta-feira, o dia estava bem chuvoso, estava um dia fechado, e a Annie resolveu mais uma vez pegar a sua bicicleta e sair para pedalar um pouco. Por volta das 4h30 da tarde ela saiu de casa então, e durante o trajeto ela ficou ali trocando mensagens com o namorado como ela sempre fazia. Por volta das 6h50 da noite, ela enviou uma foto para o namorado, mostrando que ela estava em uma cidade vizinha, a cerca de 15 quilômetros da casa dela, e que lá estava chovendo bastante. Eles continuaram conversando por mensagens, porém um pouco depois, por volta de 7h30, 7h40, as mensagens do namorado não foram mais lidas e nem respondidas por Annie. As horas foram passando e ela não voltava para casa. O namorado e os familiares já estavam bastante preocupados, porém tentavam manter em mente que talvez ela tivesse ficado presa em algum lugar e não conseguiu ir para casa por conta da forte chuva que estava acontecendo, ou então que ela tinha encontrado alguns amigos e tinha resolvido passar a noite em algum lugar. Mas então a manhã do dia seguinte chegou e a Annie ainda não tinha voltado para casa e nem dado nenhuma notícia. Então seus familiares foram até a polícia e registraram o desaparecimento. Logo no início das investigações, os policiais conseguiram os registros do celular da Annie e com isso puderam descobrir a rota que ela fez naquele dia, os lugares que visitou e a última vez que o celular dela teve contato com uma torre. Fizeram então buscas em todas essas áreas e em 3 de outubro conseguiram encontrar a jaqueta dela e outras roupas que ela usava, abandonadas em um trecho de floresta e mata em Soest, a cidade onde o seu celular foi usado pela última vez, que fica a cerca de 23 quilômetros de sua casa. 2 dias depois, em 5 de outubro, a bicicleta da Annie também foi encontrada abandonada em outro ponto da floresta, e no dia seguinte, e também em outro local, estava a sua mochila. Com esses pertences da Annie sendo encontrados, foi possível colher material genético deles e comparar com materiais genéticos de criminosos no banco de dados da polícia local. E então, em 8 de outubro, saiu o resultado dessas análises e, com isso, os investigadores conseguiram chegar a um homem chamado Michael Penrose. O Michael tinha 27 anos na época dos fatos e vivia em uma clínica psiquiátrica bem próxima ao local onde a Annie andava de bicicleta naquela noite. Ele tinha várias passagens na polícia por crimes violentos e sexuais e já havia sido condenado em 2012 a cumprir 12 anos de prisão por ter abusado de 2 meninas em 2010, de 16 e 17 anos. Em 2017, o Michael foi transferido para aquela clínica psiquiátrica, onde deveria receber tratamento para ser reinserido na sociedade, já que a partir do próximo ano ele poderia ser elegível para liberdade condicional. Porém, quando ele foi transferido para esse local,
o Michael recebeu o direito de contar ou não à equipe clínica sobre os seus delitos e condenações sexuais, isso por conta das leis de privacidade que existiam na Holanda. Ele escolheu então não contar nada sobre esses crimes sexuais e as pessoas que cuidavam dele não sabiam do grau de perigo que ele oferecia à população e o tratavam como se ele fosse apenas um homem com temperamento violento e vício em álcool e drogas, pois foi só essas informações que ele passou para a equipe. Por conta disso, o Michael frequentemente conseguia sair da clínica psiquiátrica sozinho para fazer passeios, e foi isso que aconteceu em 29 de setembro de 2017. Naquela tarde, ele disse à equipe clínica que queria sair um pouco para andar em sua scooter, uma moto elétrica que ele tinha. Então ele recebeu a autorização para isso e saiu de lá levando consigo uma faca, chaves de fenda e um alicate. O Michael foi preso em 9 de outubro após o DNA dele ser compatível com o encontrado nos pertences da Annie, porém, inicialmente ele negou qualquer envolvimento no crime. Apenas 2 dias depois, em 11 de outubro, é que ele confessou que tinha atacado ela e tirado a vida dela e contou como tudo aconteceu. Segundo ele estava andando com sua scooter por uma trilha na floresta em direção à ciclovia, quando a Annie surgiu com sua bicicleta na frente dele. Não deu tempo de frear, então os dois bateram um no outro e a Annie caiu da bicicleta. Ela ficou nervosa e disse que chamaria a polícia. Ele ficou com medo porque a sua moto não tinha os documentos necessários, então ele tomou o celular dela e quebrou. Logo em seguida, ele pegou a faca que tinha consigo, ameaçou a Annie e a fez entrar floresta adentro com ele até um ponto mais afastado. Chegando nesse ponto, ele abusou dela diversas vezes e no fim, segundo ele tinha a intenção de deixar ela ir embora, mas então ela escutou o barulho de alguém passando ali por perto e gritou por socorro. Na tentativa então de silenciá-la, ele cortou sua garganta, fazendo com que ela morresse. Depois do crime, ele enterrou superficialmente o corpo usando areia e folhas de árvore, pegou a bicicleta, a jaqueta e a mochila de Annie e se livrou em 3 diferentes pontos da floresta antes de ir para sua casa. Porém, na noite seguinte, ele pegou emprestado o carro da sua mãe e retornou ao local. Lá, ele desenterrou o corpo e levou para uma outra floresta, dessa vez em Zeewold, sua cidade natal, que fica a cerca de 38 quilômetros de distância. Lá ele limpou o corpo com cloro e o enterrou em um buraco. Depois ele passou em outra cidade vizinha, onde mandou lavar o carro e o devolveu à sua mãe. Em 12 de outubro, dia seguinte à sua confissão, o Michael acompanhou os policiais até o local onde enterrou o corpo de Annie e ele foi finalmente encontrado. A autópsia confirmou que ela foi abusada violentamente e que foi morta por um corte em sua garganta, além de ter sofrido vários outros ferimentos quando ainda estava viva. Em 17 de julho de 2018 aconteceu o julgamento de Michael e na ocasião ele disse que não pretendia matar a Annie naquele momento e que isso só aconteceu por impulso quando ela tentou gritar por socorro e então ele fez isso para silenciá-la. Ele ainda disse que não tinha nenhuma intenção de cometer um crime naquela tarde quando saiu da clínica e que só levou consigo a faca, as ferramentas e o alicate porque pretendia vendê-los. Como não foi possível comprovar que ele premeditou o crime, ele acabou sendo condenado por homicídio culposo e deverá cumprir 28 anos de prisão, além de receber tratamento psiquiátrico obrigatório. O ministro da Proteção Legal da Holanda, Sander Dekker, reconheceu que as autoridades cometeram erros graves que facilitaram o crime contra Annie e pediu desculpas pessoalmente aos seus familiares. Ele também decidiu não permitir mais despejos para detentos que não cooperassem no fornecimento de todas as informações necessárias e mais trocas de informações tornou-se obrigatório a partir do início de junho de 2019. Os dados do arquivo pessoal, do arquivo de tratamento e as informações sobre a adesão do detento ao tratamento tiveram de ser compartilhados com o Instituto Forense e/ou o Serviço de Liberdade Condicional.
Desde o final de março de 2019, os condenados por crimes violentos ou sexuais graves na Holanda também não podem mais ser deportados sem uma análise pré-crime e avaliação de risco. Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui uma sugestão de um caso que você acha que seria interessante a gente trazer para o canal. Se inscreve se ainda não for inscrito, deixa o like e é isso. Até o próximo vídeo.